Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Entre a multidão que invariavelmente seguia Jesus nas pregações do lago, destacava-se uma mulher de nobre caráter e rara dedicação, uma das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de pescadores e comerciantes. Joana tinha verdadeira fé, contudo, não conseguia forrar-se aos amargores domésticos, porque Cusa, o seu esposo, não aceitava as claridades do Evangelho. Certa feita, sabendo que Jesus descansava em casa de Simão Pedro, Joana foi ter com o mestre e lhe expôs a longa série dos seus padecimentos em virtude das divergências religiosas havidas entre ela e o seu esposo no ambiente doméstico. Cusa não aceitava a doutrina do Cristo. Alto funcionário de Herodes, repartia suas preferências religiosas, ora com a comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia manter uma vida tranquila e rendosa. Joana expôs todos os seus desgostos, os seus dissabores, ao que o Cristo obtemperou. Joana, só existe um Deus que é nosso Pai e só existe uma fé para a nossa relação com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo não passam de vícios exteriores em hábitos populares. Todos os templos da terra são de pedra, e eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se a batalha sem sangue da redenção espiritual. Agradeça ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde já. Teu companheiro não te compreende, a alma sensível, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim, pois não se encontraria ligada a ele se não houvesse uma razão justa para tal. Em nome do Evangelho, deve amá-lo ainda mais, porque os sãos não precisam de médicos. E jamais se esqueça que não podemos colher uva nos abrolhos, mas podemos amanhar a terra que produziu cardos envenenados, a fim de que nela mesmo cultivemos a videira do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave do olhar o alívio que aquelas palavras lhe proporcionavam. Mas, patenteando todo o seu estado de alma, ela redarguiu: Senhor, as vossas palavras me propõem muito alívio ao coração, mas sinto dificuldade imensa no entendimento recíproco do âmbito do nosso lar. Não julgais acertado, por acaso, que lute para impor a sua verdade ao meu esposo? Em assim o fazendo, não estarei reformando-o para o vosso reino e para os céus? Ao que o Cristo respondeu: Joana, quem sentirá mais dificuldades em estender as mãos fraternas? Aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate nas ondas da ignorância e da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, acentuou Jesus, expressando a importância das suas palavras. Porque Deus não impõe a sua verdade aos tiranos da terra? Porque não fulmina com um raio conquistador desalmado, que espalha dor e desolação com as forças sinistras da guerra? A sabedoria divina não extermina as paixões, transforma-as. Às vezes, aquele que semeou cadáveres pela terra, desperta para o Pai com apenas uma lágrima. Deus não impõe a verdade aos filhos seus, mas os esclarece no momento oportuno. Ama teu esposo como se fora teu filho. Não perca tempo em discutir aquilo que não seja razoável. Deus não trava contendas inúteis com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. E quando convocada, fala o verbo doce ou enérgico da salvação conforme as circunstâncias. Vai, filha, volta ao lar e ama teu companheiro como material divino que Deus colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de amor e de vida. Joana
endereçou um olhar de agradecimento ao Cristo e ainda pôde ouvir as suas últimas palavras a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Desde aquele dia memorável para a sua existência, Joana começou a pautar a sua vida no legado de amor que o Cristo lhe deixara. Procurou sepultar todas as características inferiores do seu companheiro para exaltar agora apenas aquilo que ele tinha de bom. Entendia que antes de ser esposa na terra, era filha daquele pai que do céu lhe compreendia os sacrifícios. O tempo passou e a força perseverante lhe multiplicou os bens da fé. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus afazeres. Todavia, as perseguições políticas acabaram por desabar sobre a existência do seu esposo. Torturado pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas chagas que lhe dominavam o corpo, o ex-intendente de Antipas retornou ao mundo espiritual numa noite de nuvens tempestuosas. Joana, contudo, manteve-se firme. Procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe deixara. Algumas amigas lhe chamavam a atenção tomadas de respeito humano, mas Joana as esclarecia que Jesus também havia calejado as suas mãos no serrote da carpintaria humilde. A nobre dama de Cafarnaum esqueceu a nobreza da vida material, dedicou-se aos filhos de outras mães, aos trabalhos domésticos mais comezinhos, para que seu filhinho pudesse ter pão. Mais tarde, quando a neve das experiências lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, Joana era carregada no bojo de uma galera romana na qualidade de serva humilde. No ano 68, quando a perseguição aos cristãos iam intensas, num dos espetáculos sucessivos do circo, vamos encontrar uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem jovem que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, ordenou um dos executores das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Joana fitou o céu sem esboçar uma palavra de reação ou de queixa. Então, o açoite vibrou sobre o dorso nu do rapaz, que exclamou entre lágrimas: abjura, minha mãe, não vê que nos perdemos? Repudia Jesus, abjura, se não for por ti, que seja por mim, que sou jovem e quero viver. Pela primeira vez, a fonte das lágrimas brotou dos olhos da nossa Marte, porque as rogativas do filho eram como espadas de angústias a lhe retalhar o coração. Naquele instante, Joana relembrou a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os dissabores domésticos, a maternidade, a desesperação e morte do seu esposo, as necessidades mais duras. Recordou também que Maria fora mãe, e ao ver o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube se conformar aos desígnios divinos. Mas com alegria suprema em sua alma, recordou de Jesus, na casa de Simão Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, reunindo força sobre-humana, a nobre dama de Cafarnaum contemplou a primeira vítima ensanguentada, que era seu filho, e lhe disse: cala-te, meu filho, Jesus, que era puro, não desdenhou ao sacrifício. É preciso saber sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Nesse instante, ante o aplauso delirante do povo, os algozes lhe incendiaram em derredor achas de lenhas embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lhe lamberam o corpo envelhecido. Joana contemplava aquela massa do povo que não lhe compreendia o sacrifício. Os gritos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes lhe cercaram de impropérios a fogueira. Foi só isso que o teu Cristo te ensinou? A morrer?
E Joana, concentrando toda a sua capacidade de resistência, ainda teve forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Foi nesse instante que ela sentiu as mãos consoladoras do Cristo a lhe tocarem suavemente os ombros e a sua voz cariciosa e inesquecível a lhe dizer: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa história de Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova, da Lavra de Humberto de Campos, ditado pelo lápis mediúnico de Francisco Cândido Xavier, nós o fazemos para ilustrar o tema da noite. Quem é esse Jesus? Quem foi esse Cristo que arrastava multidões? Quem é esse Cristo que o tempo parou de contar e começou a contar novamente? Quem é esse Cristo que os cristãos iam para os circos para serem atirados às feras e cantavam hinos de louvor a Deus? Quem é esse Jesus que, ao contato com Saulo de Tarso, apareceu para ele em espírito? Saulo de Tarso, que era um dos maiores perseguidores dos cristãos, e ele se transforma num dos maiores divulgadores da Boa Nova nascente. Quem é esse Cristo? Que, em nome dele, inúmeras guerras e dissensões foram travadas ao longo da história. Jesus, ele muda a história da humanidade. E ele vem mudar essa história simplesmente alicerçando toda o seu ensinamento na lei do amor. Ele só pregou o amor. Ele vai lá e condensa os 10 mandamentos, e ele só fala assim, para amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E por que ele faz isso? Porque quando a gente ama a Deus e ama o próximo como a nós mesmos, não precisa dizer para essa criatura que ele não pode matar, que ele não pode roubar, que ele não pode cometer adultério, que ele não pode cobiçar os bens do próximo, que ele tem que honrar o pai e a mãe. Não precisa falar nada disso. Porque aquele que ama, ele não faz nada que seja diferente disso. Por isso que o Cristo condensa os 10 mandamentos apenas na lei do amor. Mas é um amor que nós ainda não conseguimos entender a magnitude daquilo que o Cristo queria nos dizer. Porque nós entendemos o tal do amor filial, o amor maternal, o amor fraternal, o amor entre amigos. Mas a gente não consegue compreender aquele amor que o Cristo nos fala, que transcende todo e qualquer interesse de natureza material. A gente não consegue entender, porque ele chega ao ponto de dizer que a gente tinha que amar os inimigos. Como que eu vou amar um inimigo se ele é meu inimigo? Se ele me quer mal? Se ele me fere, como que eu posso amar essas criaturas? Às vezes eu não amo nem aqueles que eu digo que são meus amigos. Às vezes eu não amo nem aqueles que são os meus parentes mais próximos. Como eu teria capacidade de amar um inimigo? Nós não compreendemos ainda a lei do Cristo. E é preciso que a gente compreenda essa lei, porque ela nada mais é do que a revelação da lei de Deus para o homem na terra. É a segunda revelação, conforme falam os Espíritos para nós. E depois veio a terceira, que é o Espiritismo, que veio mostrar para nós, em forma bem intelectível, o que o Cristo quis dizer. Porque a gente ainda não compreendeu. Aí o Espiritismo vem dizer e ele vem acrescentar ainda algo mais. E o Cristo já tinha predito isso, que o Pai enviaria o Consolador prometido, que iria explicar tudo o que ele tinha dito e o mundo não tinha entendido, e ia trazer muito mais explicações ainda. E aí, meus irmãos, a gente vai começar a entender o Cristo com o Espiritismo. Porque Kardec, quando fala no Livro dos Espíritos, lá na introdução, ele diz o seguinte, ele fala que o Espiritismo não veio trazer uma nova moral.
Ora, se o Espiritismo não veio trazer uma nova moral, como é que a gente tem que compreender, então, a lei do Cristo? E, na verdade, o que Kardec quis dizer é que as religiões, invariavelmente, elas têm duas vertentes. Ela tem uma de natureza filosófica e outra de natureza moral. E essa de natureza moral é aquela que serve de modelo para os seus guias, de modelo para os seus seguidores, de guia para os seus seguidores, para dizer como que a gente tem que se portar na nossa vida de relação, na nossa vida em sociedade. São essas leis morais que ajudam o progresso da humanidade. E todas as religiões as têm. Mas Kardec vem lá, na introdução do Livro dos Espíritos, e diz simplesmente que o Espiritismo não veio trazer uma nova moral. Então, será que o Espiritismo não tem um código de conduta moral para os seus seguidores? Não é bem isso. Porque a resposta está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o modelo e guia de perfeição que já teve na Terra para o homem seguir. E aí eles respondem simplesmente, vede Jesus. Portanto, nós chegamos à inelutável conclusão de que o Espiritismo ele se vale da lei do Cristo como código de conduta moral. E por quê? Porque a lei do Cristo é tão perfeita, que os espíritos chegaram à conclusão e disseram assim, olha, se os espíritas seguirem essa lei, eles seguem o caminho da evolução, não precisa mais nada. Não tem nada mais perfeita do que a lei do Cristo para que seja dado como modelo e guia para que as pessoas seguissem. Então, nós espíritas somos espíritas cristãos. E como espíritas cristãos, nós temos que seguir a lei do Cristo. Não adianta só dizer, eu sou espírita e não sou cristão. Não, se você é espírita, você é cristão. Se você não quiser ser cristão, então você não é espírita. É da lei, é da nossa doutrina. Eu sou espírita cristão. Então, se eu sou espírita cristão, eu sigo todas as questões filosóficas que me servem, né, de alavanca para entender e compreender melhor as leis morais, e eu sigo a lei do Cristo. E seguir a lei do Cristo é ser verdadeiro espírita cristão. Tarefa que não é das mais fáceis. Ninguém aqui na casa espírita promete facilidade para ninguém. Nunca vi o Divaldinho, Luiz Antônio, Isabel, falando para alguém que chega, ó, aqui é fácil, se você chegar aqui, você vai vencer as suas imperfeições, os seus problemas. Não, ninguém promete facilidade aqui. Ao contrário, nós sabemos que o conhecimento da verdade vai exigir mais de nós. O conhecimento da verdade vai nos impor muito mais obrigações. Então, aquele que chega na casa espírita, como dizia Richard Simonetti, ele não pode chegar aqui na vã ilusão de que a casa espírita é um hospital mágico. Porque se ele vier com essa ideia, ele vai chegar e daqui um pouquinho ele vai embora. Porque as coisas que ele vem buscar não vão acontecer. E se não acontecerem, ele vai se desanimar e vai procurar um outro lugar. Então é preciso que aqueles que chegam à casa espírita tenham consciência de que aqui não é hospital mágico. Aqui nós temos o norte. Nos dão o caminho que a gente tem que seguir para que a gente busque os nossos objetivos. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, o objetivo comum é a busca da própria felicidade. Porque senão não estariam aqui numa terça-feira à noite na casa espírita. Nós estamos aqui invariavelmente buscando a nossa felicidade. E aí nós temos as receitas que o Espiritismo nos dá para que a gente possa atingir essa felicidade. E então, como espírita cristão, eu tenho que seguir a lei do Cristo, mas eu tenho que seguir uma lei, para eu segui-la, obrigatoriamente eu tenho de conhecê-la. E como Jesus falava em linguagem figurada, muitas dissensões ao longo da história se criou por causa disso. Porque as religiões avocavam para si o direito exclusivo de interpretar a lei do Cristo. Mas a maioria delas se equivocava. Por quê? Porque ele fazia a interpretação literal da lei do Cristo. E quando se tem uma linguagem figurada, obviamente que não dá para fazer uma interpretação literal, porque a conclusão vai ser divorciada da intenção daquele que se manifestou de forma figurada. E aí o Espiritismo nos faz um favor.
porque ele nos lega o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata eminentemente das leis morais que o Cristo nos deixou. Dessas leis, e normalmente aquelas que ele proferia no Sermão do Monte. Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele cuida eminentemente dessas questões que o Cristo nos legou de natureza moral. E nós, estudiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, não podemos alegar desconhecimento da lei. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos nos esforçar para seguir essa lei que a gente prega enquanto espírita cristão. E a grande questão da noite é a gente abordar, fazer uma introspecção para dentro de nós mesmos, para saber, eu estou pautando a minha vida de relação como verdadeiro espírita cristão? Eu estou aproveitando todas as oportunidades que eu tenho para fazer aquilo que o Cristo nos recomendou? Porque se a gente tiver dúvida, tem até a questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, qual é o verdadeiro significado da palavra caridade conforme entendia Jesus? Então, se a gente tiver dúvida, nós temos lá ainda recurso no Livro dos Espíritos, nos perguntando lá, como que é a caridade, como é que entendia Jesus? Ué, se nós aqui estamos na casa espírita, sabemos que fora da caridade não há salvação, então nós temos que tratar de fazer a caridade. Mas como que o Cristo entende a caridade? E os Espíritos nos dão isso de legado, né? Porque eles falam para nós que nós temos que seguir 3 coisinhas muito simples. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São palavrinhas bem pequenininhas e bem simples, mas que o exercício demanda um esforço sobre-humano nosso para chegar ali. Mas a gente pode chegar? A gente pode entender e praticar essa caridade conforme diz o Cristo? Porque quando ele fala benevolência para com todos, a ideia é de que eu tenho que fazer o bem, não importa a quem. Eu tenho que fazer o bem sem pensar em nenhum tipo de recompensa, seja nessa vida ou seja na vida futura. Fazê-lo pelo prazer de fazer, de aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para ser útil, para enxugar a lágrima do próximo, para consolar, para poder mostrar aquilo que nós viemos fazer aqui. E aí, meus irmãos, há que ter uma atividade. Nós precisamos ser proativos nisso. Porque se a gente ficar esperando as oportunidades, a gente vai falar, ela nunca vem. Nós precisamos criar essas oportunidades. E muitas vezes elas acontecem na nossa vida como por encanto. E a gente muitas vezes também deixa passar essas oportunidades, perdendo a chance de ser útil, de fazer diferença na vida das pessoas. Quando nos fala em indulgência, indulgência é tolerância. Indulgência é tolerar as imperfeições alheias. E nós fazemos totalmente o contrário do que o Cristo nos fala. Porque nós somos implacáveis com as imperfeições alheias e tolerantes com as nossas. Quando nós devíamos fazer o contrário. Nós tínhamos que ser implacáveis com os nossos defeitos e tolerantes com os defeitos alheios. Mas a gente não faz isso. Nós temos uma capacidade extrema de julgar as outras criaturas, de colocar um carimbo naquilo que os outros fazem, isso é bom, isso é ruim, isso não é. Mas quando a gente julga as mesmas coisas que nós condenamos nos outros, mas quando a gente tem que julgar em nós mesmos, nós entramos com o nosso amor próprio, com o nosso desculpismo. Então a gente desculpa em nós aquilo que nós condenamos nos outros, quando nós temos que fazer o contrário. E essa tolerância, ela tem que ser exercitada. Ah, mas eu sou impaciente. Tá bom, se você é impaciente, você já descobriu um dos seus vícios e que tem que ser atacado. E ele tem que ser atacado de que forma? Nós temos que conhecer as nossas mazelas para poder atacá-las, para lutar contra elas. Se eu sou avaro, eu tenho que procurar ser generoso. Se eu sou orgulhoso, eu tenho que procurar ser humilde. Eu tenho que conhecer as minhas imperfeições para poder atacá-las. E aí está o Cristo nos falando que se a gente quiser ser caridoso, nós temos que ser
tolerantes. E a questão importantíssima do perdão não fica aí a descoberto. O Cristo nos chama a atenção para essa questão do perdão. E esse perdão não é um perdão que é só falado, que é só expressado para as outras pessoas. É um perdão verdadeiro. É um perdão que parte de dentro da nossa alma, que se dispõe a esquecer a ofensa, a encerrar, a deletá-la da nossa vida. E muitas vezes a gente não faz isso, porque perdoar verdadeiramente é muito difícil. Porque a gente fala que perdoa, mas quando encontra a criatura que nos ofendeu, a primeira coisa que vem à mente é aquela ofensa que ela fez. E a gente não consegue esquecer aquilo de verdade. Precisa-se fazer um esforço sobre-humano para isso. Mas nós podemos. Nós podemos. E o perdão, ele tem uma eficácia libertadora que, se a gente soubesse do grau dessa eficácia, nós não sequer nos ofenderíamos. Nós não iríamos nos ofender. Porque as criaturas, elas se vinculam de duas formas. Ou pelo amor, ou pelo ódio. Porque se não tiver isso nem outro, elas são indiferentes umas às outras. O amor é positivo, mas o ódio é negativo. E muitas pessoas falam, mas eu não vou perdoar. Eu não perdoo essa ofensa, ele também não me perdoa. Azar de quem não perdoa. Nós somos emissores e receptores de energia. Através do pensamento, nós emitimos o pensamento e recebemos também. E se a gente quebrar essa cadeia, aquele que emite um pensamento negativo para mim, eu não recebo mais. Eu me liberto disso. Eu me liberto dessa cadeia negativa que se vincula através do ódio. E o perdão, se a gente tivesse a noção da extensão dele, sequer a gente se magoaria. Então é preciso que nós espíritas reflitamos sobre isso. Porque a gente chega agora, nessa época de Natal, a gente fica tocado por esse espírito natalino, a gente pensa, está se avizinhando o ano novo, a gente fala, vou fazer as minhas promessas, eu vou ser assim, mas invariavelmente, muitas das nossas promessas para o ano novo, ela tem uma natureza material. Será que a gente faz uma promessa assim, de dizer, olha, o ano que vem eu vou deixar de ser orgulhoso, o ano que vem eu vou deixar de ser avaro, eu vou deixar de ser vaidoso, o ano que vem eu terei praticado a caridade na sua essência, como me disse Jesus, nos ensinou. Será que a gente faz esse tipo de promessa? A maioria das vezes a gente está fazendo promessa assim, daquelas de natureza da vida material. E é importante a gente ter a atenção, dispensar atenção para a vida material? Só que a nossa felicidade que a gente tanto busca aqui, ela está na razão inversa do interesse que a gente dispensa aos bens materiais. Nós precisamos dele, mas ele não é a garantia de felicidade para a nossa vida. Tanto que, na questão 822 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se existe uma receita de felicidade para o homem na Terra, eles não dão uma resposta muito interessante. Porque Kardec pergunta assim, o que faz a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Existe uma medida de felicidade para o homem na Terra? E os Espíritos respondem assim, sim, existe. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Vejamos, os Espíritos estão nos dando de bandeja de graça uma receita para a gente buscar a nossa felicidade que a gente tanto almeja. Para a vida material, posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. E aí a gente pensa, poxa, para a vida material, posse do necessário, será que se eu entrar na minha casa hoje, começar a olhar as coisas, tudo que tem lá é necessário para a minha vida material? É só a gente fazer essa investigação que a gente vai ver que não é. Que a gente fica buscando normalmente aquilo que a gente não precisa, né? E que não traz felicidade. Tem uma pesquisa que diz que a alegria de um carro novo não dura 15 dias. Não dura 15 dias. E a gente fica buscando isso. Né? Não que os bens materiais não sejam importantes, o problema é o valor que a gente está dando àquilo, se aquilo está suplantando aos interesses da vida espiritual. É aí que a coisa começa a mudar de figura. E é interessante na lição, consciência pura. O que é consciência pura? É o poder deitar a cabeça no meu travesseiro à noite e ter minha consciência tranquila que eu não tenho ninguém para se queixar de mim, que a minha vida que eu adotei no meu dia a dia, ela não está ferindo o interesse de ninguém, que eu estou sendo
verdadeiramente cristão. E quando fala na fé do futuro, essa fé é aquela que moveu Joana de Cusa a enfrentar uma fogueira. Se a gente prestar atenção nessa lição, nós vamos dizer, da onde que essa criatura tirou tanta fé para estar amarrada ao poste do martírio ao lado do seu filho que implora para ela negar Jesus, porque ele quer viver, ele é novo. E ela fala, cala-te, meu filho. Da onde vem essa fé? De onde vem essa crença de que aquilo era transitório? Porque se ela não tivesse essa fé, ela renunciaria ao Cristo. E ela não fez isso. Cala-te, meu filho. Jesus, que era puro, não desdenhou ao sacrifício. É preciso saber sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Será que a gente tem essa fé? Será que a gente tem essa coragem de morrer para não renegar um Cristo? Mas hoje, Ele não espera isso da gente. Hoje, Deus não espera esses sacrifícios da gente. Isso era para aqueles espíritos da Boa Nova Nascente. O que se espera hoje de nós é que nós cumpramos os nossos compromissos espirituais. Nós cumpramos os compromissos que nós assumimos enquanto programávamos a nossa reencarnação, o gênero de provas que a gente ia passar aqui na Terra. E a gente vai percebendo que tudo que a gente passa aqui, ou de bom ou de ruim, não que estava invariavelmente programado, porque nós não somos máquinas, mas o gênero de provas que nós estamos passando, nós é que escolhemos. Escolhemos por quê? Porque quando o espírito retorna à vida espiritual, despojado da matéria, ele tem uma visão diferente da vida. Ele faz um balanço das suas existências anteriores, ele olha para dentro de si, vê o que precisa de reforma, e ele planeja a sua reencarnação baseado naquilo que ele ainda precisa aprender. Então não adianta ficar lamentando das nossas dores, dos nossos sofrimentos, porque isso que acontece para nós é o que nós precisamos. E muitas vezes é aquilo que nós pedimos para passar, porque a gente sabia. Mas Douglas, será que eu vou pedir para ter um câncer, para viver na miséria, isso, aquilo? Pede. E pede por quê? Porque quando a gente planeja a nossa reencarnação, os espíritos superiores nos ajudam. E a gente vê a felicidade desses espíritos que nos são superiores, e a gente almeja essa felicidade. E eles falam assim, você quer gozar dessa felicidade? Você tem que passar por isso, você tem que se depurar. E aí é como a gente tomar o remédio amargo para se livrar da doença. E aí o espírito consciente disso, ele reencarna com aquele compromisso. Eu quero. Se eu fizer isso, se eu suportar, eu vou chegar a essa condição? Vai. Então eu quero. Então não tem que se lamentar aqui na Terra quando a gente está encarnado. A gente tem aquilo que nós precisamos ter. A gente está passando por aquilo que nós precisamos passar. E a gente pode amenizar se isso for sofrimento? Pode. E o papel da doutrina espírita também é esse, de ajudar-nos a amenizar esse sofrimento. Que jeito? Com essa fé no futuro. E qual que é essa fé no futuro? É aquela fé que nos dá a certeza de que a vida continua, de que nada vai acabar no túmulo, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E o sacrifício que nós fizermos aqui, nós seremos recompensados na vida espiritual. Todos os esforços que a gente fizer aqui para sepultar as nossas más tendências, nós seremos recompensados na vida espiritual. É a certeza que a Joana tinha, e o Cristo põe a mão no seu ombro. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou, suportando as suas provas. E quantas criaturas a gente não vê aí na nossa vida de relação, que sofrem dores atrozes e têm uma força que parece ser sobre-humana, de enfrentar os seus problemas sem queixas, sem lamúria, sem lamentação. E muitas vezes a gente tem um probleminha de nada, a gente roga impropérios à providência divina. Então, meus irmãos, essa noite é uma noite para a gente refletir. Refletir se nós estamos realmente sendo os espíritas cristãos que nós nos propusemos a ser. Se nós estamos fazendo todos os esforços para sepultar as nossas más tendências. E tem um alento, porque o Espiritismo, ele nos impele para adiante, né? Porque muitas vezes a gente fica falando, mas eu vou deixar para outra vida, porque as faltas que eu cometi,
eu não vou conseguir repará-las agora, vamos deixar. Não pode. Questão 1000 de O Livro dos Espíritos, a número 1000 está lá, Kardec perguntando assim, podemos reparar os nossos erros, as nossas faltas ainda nessa existência? E os Espíritos respondem categoricamente que sim, que nós podemos reparar as nossas faltas ainda nessa existência, dizendo simplesmente que o mal só se apaga com o bem, ou seja, que a gente tem que praticar verdadeiramente o bem. Não adianta só o verniz do bem, tem que ser um bem verdadeiro. E cada boa ação verdadeira que a gente pratica, a gente vai apagando as nossas faltas. E apagando as nossas faltas, a gente retorna à vida espiritual menos endividado, mais tranquilo, com a consciência pura, com aquele sentimento que tem que dominar-nos nesse momento, que é a esperança. Não o medo, não o temor de olhar perquiridor, mas é a esperança que a gente tem que levar nesse momento. E para a gente entender o valor do bem, eu encerro com uma pequena historinha que eu já contei aqui na quinta-feira, mas que vale a pena nessa época. Certa feita, 2 jovens estavam ingressando numa mata para colher a lenha do dia. Na entrada da mata, numa pedra alta, tinha um sábio sentado e os chamou e os advertiu. Não entrem hoje nessa mata. Se o fizerem, daí não saem com vida. E os jovens desafiaram o conselho do sábio e ingressaram na mata, colhendo um graveto aqui, outro ali, outro acolá. Quando o sol ia a pino, eles pararam para tomar a refeição do dia. Tiraram de uma sacola um pão, partiram ao meio, e quando eles iam comer, eis que apareceu outro catador de lenha pedindo um alimento. Eles deram a metade do pão, a outra dividiram entre eles, comeram e seguiram colhendo a lenha do dia. Quando eles, à tarde, saíam da mata, cada um carregava um feixe muito grande de lenha sobre os ombros. E com quem eles se deparam? Com aquele sábio que pela manhã havia feito-lhes advertência. Eles não tiveram dúvidas. Foram ter com o sábio. Chegaram para o sábio e lhe disseram, sábio, nós vamos divulgar por todo o vilarejo que as suas adivinhações já não se cumprem mais. Pela manhã nos advertiu que se entrássemos na mata, dali nós não sairíamos com vida. Estamos aqui, os 2 são e salvos. O sábio, muito tranquilamente, desceu da pedra, se aproximou de um daqueles jovens e empurrou aquele feixe de lenha grande que ele trazia sobre os ombros. A lenha caiu no chão, se espalhou, e no meio daquela lenha eles perceberam que existia ali uma serpente, mas muito, muito venenosa, que já estava morta. Então o sábio se virou para eles e lhes disse simplesmente assim, o que é que eu posso fazer se Deus se deixa sensibilizar por um simples pedaço de pão? Muita paz a todos.